escuro, úmido, sufocante e tenebroso. Creio que mais nenhuma palavra seria necessária para descrever aquele lugar asqueroso em que acordei repentinamente, em total confusão e com a cabeça latejando de dor. O frio estava impiedoso como eu jamais tinha sentido. Levantando-me de maneira vagarosa do chão áspero e molhado, ergui-me sobre meus 2 pés com cautela. A tontura estava tão forte quanto minha enxaqueca. E seguidamente olhei ao meu redor. Era esquisito como eu ainda conseguia enxergar algumas formações da gruta, como as pontudas estalactites e estalagmites, por mais que estivesse em um local preenchido pelas trevas. Decidido em procurar por uma saída, comecei a caminhar cuidadosamente pelo estreito e deformado espaço ao qual eu tinha despertado. O som de uma leve corrente de água que passava por algum lugar abaixo daquele chão escorregadio era a única coisa que impedia o domínio total do silêncio. Subitamente, ao longe, avistei um ponto brilhante em meio àquela escuridão sem fim. Estava estático, emanava um tom esbranquiçado e encontrava-se dentro de uma poça d'água. Surpreendentemente, o aparelho não estava quebrado e nem estragado. Sem demora, liguei sua lanterna e direcionei o feixe de luz pelos arredores. O lugar era maior do que eu pensava e ainda mais bizarro do que aparentava. Era alto e repleto de rochas pontiagudas e de cor escurecida, dando um ar mais ameaçador para o salão deformado. Continuando meu caminho pela obscura gruta, fui em direção à única passagem que havia me sobrado como escolha. Conforme eu dava meus passos em lentidão, notava que adentrava cada vez mais no interior daquele local, descendo mais fundo e indo de encontro a um breu que aumentava o meu nervosismo celeremente. Por meio de uma rápida vibração, o celular repentinamente acendeu sua tela e seguidamente adquiriu um tom preto. Uma mensagem apareceu logo depois, em letras avermelhadas. Algo não está dizendo a verdade. Franzindo a testa, dei continuidade ao meu percurso. Por fim, após um curto tempo, o caminho tinha voltado a ficar menos íngreme e minha caminhada voltou a ser facilitada. Ao longe, também percebi que a passagem se dividia em 2 direções diferentes, com tabuletas espalhadas e deterioradas pelo chão e apenas uma única, evidentemente bem pregada e inteiriça, na parede que separava as 2 trilhas. Saída era o que estava inscrita nela, em tom negro. Um ar ainda mais abafado surgia da escuridão do caminho apontado pela placa, deixando-me mais ansioso. Qual caminho eu deveria seguir? A mensagem estava certa ou errada? Eram minhas perguntas mais recorrentes. Depois de ponderar por mais alguns segundos, decidi obedecer ao aviso que havia recebido no telefone. E assim voltei a andar, seguindo o percurso da direita e descendo ainda mais para o fundo da gruta. O barulho de água extinguia-se conforme eu avançava, e o cheiro de mofo, ao contrário, mostrava-se cada vez mais presente. De súbito, passos ressurgiram atrás de mim. Confuso, virei o celular para trás. O som tornou-se mais alto, fazendo-me voltar a caminhar com maior rapidez. Em questão de segundos, vi-me correndo pela estreita e escorregadia trilha, enquanto desviava das inúmeras formações pontudas do teto e do chão. Minha respiração estava acelerada e meu corpo todo tremia de pavor. O que quer que seja que estava me perseguindo parecia ser mais veloz e ágil do que eu, pois seus passos ficavam mais fortes a cada segundo e mais próximos também.
O que está fazendo? Por conta do inesperado grito que ressoou atrás de mim e da mão gélida que tocou meu ombro bem no meio da pressa, tomei um grande susto que me fez automaticamente virar para trás e apontar a lanterna no rosto daquela criatura escurecida. Por que está fugindo de mim? Com a adrenalina ainda percorrendo por minhas veias, demorei para processar o que tinha acabado de ouvir. O que pareceu ter deixado ser mais impaciente do que ele já estava. Que eu saiba, você não nasceu sem boca ou sem língua. Sua aparência era humana e comum, apesar de eu não conseguir descrevê-la com mais detalhes. Não havia nada de assombroso nela que pudesse dar motivos ao intenso medo que eu estava sentindo naquela hora. Então, por que aquilo passava um ar de autoridade tão forte que me deixava com receio de pronunciar qualquer palavra ou fazer qualquer movimento? O pavor de ser mal interpretado era estranhamente persistente. Você estava correndo atrás de mim. Eu apenas segui meu instinto, respondi, sem desviar os olhos. Instinto? Essa história outra vez? Você sabe que não se deve fazer isso. É errado. Como? Não foi isso que te ensinaram, foi? A criatura indagou com a postura séria. Do que você está falando? Mudando para uma expressão mais raivosa, o ser contorceu sua face. O que estou querendo dizer é que você não deve fazer isso outra vez. Não custa nada agir com um pouco mais de coragem e racionalidade. Você deve parar com esse medo estúpido e passar a fazer seu papel de maneira mais correta e obediente. Depois de dar alguns passos para trás e desviar meu olhar para os dois lados, como se tal ato pudesse me ajudar a pensar com mais clareza, encarei novamente a rígida presença que estava parada em minha frente, igual a um general esperando a resposta de um soldado. Era você quem apareceu de repente e ainda por cima correndo atrás de mim. Eu só fugi porque senti que era uma ameaça. Isso não é idiotice nem falta de racionalidade, retorqui. A lanterna do celular começou a piscar abruptamente, desviando minha atenção da criatura por um único segundo. Um breve descuido meu que trouxe consequências irreversíveis. E quem disse que o que você sente é importante? Com um movimento ágil, aquilo pegou minha blusa e me levantou como se eu tivesse o peso de uma simples pena. Seu olhar estava marcado por um ódio selvagem, e suas palavras saíam afiadíssimas, entrando em meus ouvidos de modo marcante. Na vida existem duas coisas bem distintas, o certo e o errado. Faça o certo e poderá seguir sua vida normalmente. Faça o errado e receba sua devida punição, para que assim não se repita o mesmo ato. Não existe essa história de sentimentos têm importância ou algum meio termo ou maneira de escapar. O certo é o certo e o errado é errado. Isso ficou claro? Assustado, permaneci em silêncio. Não me atrevia a dar resposta alguma. Espero que isso sirva de lição para o terrível erro que acabou de cometer. Você possui culpa e precisa aprender a assumir o que faz e mudar de postura. Ou o que os outros pensarão disso? E após o estranho indivíduo dar alguns passos curtos, pude notar que ele parou na beirada de um imenso e fundo buraco. Sua mão ainda apertava meu pescoço com firmeza. Não queremos que os outros pensem mal de nós, não é? Ele perguntou, mais como se desse um aviso do que levantar uma questão. Regras são regras. A partir do momento que aquilo me soltou, eu senti, pela primeira vez naquele lugar, um vento úmido passar pelo meu corpo e um manto negro,
vazio e silencioso, me engolir aos poucos, obscurecendo minha visão. Nunca as quebre. Foi a última frase que eu vi saindo da boca daquela criatura. Esperamos que tenha gostado da parte 1 dessa história. E caso você realmente tenha gostado, não se esqueça de deixar um like para apoiar nosso projeto e deixar ali nos comentários uma sugestão ou crítica, se você quiser, né? E não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação da parte 2, que postaremos no próximo vídeo do canal. Nos vemos na semana que vem e até mais!